Fala aí, torcedor do Timão, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Galera, bora ver aqui as últimas informações do Corinthians. Mercado da bola segue agitado dentro dos bastidores do Timão. Galera, Cebolinha chegando, que história é essa? Negócio aí parece que agora vai avançar, hein? O que vocês acham dessa contratação do Cebolinha? Também tá vindo Caio César e Matheus Pereira. Comenta também o que você achou dessa partida de ontem. O Corinthians mereceu a derrota, o que vocês acham? Qual a expectativa para o clássico de domingo contra o São Paulo? Na minha opinião, vamos vencer de 2-0 contra o São Paulo na Arena. Deixa abaixo o seu palpite, sem mais enrolação. Bora pro vídeo, galera. E torcedor corintiano, é isso mesmo. Para você que não assistiu o jogo ontem, o Corinthians tomou 3-0 do Red Bull Bragantino e assim, virou freguesia, tá? Se liga, nos últimos 10 jogos entre Corinthians e Red Bull Bragantino, foram 7 derrotas, ou seja, o Red Bull Bragantino venceu 7 vezes o Corinthians, apenas 2 vezes o Coringão venceu e um empate. Então tá rolando essa freguesia do Corinthians pro Red Bull. E agora a gente vai ver os gols aí, vamos mostrar pra vocês os gols da vitória de ontem, começando pelo John, né, que foi cruzar ali pro Sacha, a bola acabou passando direto e enganou o Hugo Souza. Esse foi o primeiro gol da partida aí, e de novo ele, um gol pra cada John, 2 gols aí do John, que foi pra cima do Kaká, driblou ali, chutou forte de canhota, e aí temos o terceiro gol do Red Bull Bragantino também, mostrando aí pra vocês na tela. O Mosquera foi lá e complementou. Praticamente uma goleada aí, né? Mas não, a gente tem que voltar aqui, tem que destacar o Red Bull Bragantino, né? A torcida do Corinthians deu uma cornetada no Kaká, que jogou ali de lateral direito, né? E ele participou negativamente dos 3 gols ali, inclusive o Dorival falou sobre isso no pós-jogo. A presença do Kaká é porque ele vem treinando na função. Eu acho que ele não fez uma má partida. Difícil marcar um jogador como o que ele marcou. E mesmo assim, eu acho que ele nos entregou coisas boas. Bom, e o destaque da partida foi o John, Double John. Inclusive, ele falou sobre o sabor de fazer um gol no Corinthians. Se liga. Cara, feliz, ainda mais contra o Corinthians, que tem um gosto a mais. Mas eu fico muito feliz por mais uma vez poder ajudar a minha equipe. Boa, John, e a cornetada da torcida do Corinthians segue, né? Começo de temporada ali, o Souza falou que inclusive o Corinthians é o time a ser batido no Paulistão, mas a corneta foi em cima do Yuri Alberto também, que acabou desperdiçando 2 oportunidades, a gente vai mostrar pra vocês aí. Como eu sou atacante, essa primeira eu perdoo, né? Eu acho que foi muito mais mérito do goleiro do Red Bull do que ele errando, né? A defesa do Cleiton. Aí a bola vai lá pra ponta direita, vem um cruzamento muito forte pro Yuri Alberto, a bola acaba pegando no joelho dele ali, ele ao invés de fazer o gol acaba tirando. Enfim, começo de temporada, né? Porém, Dorival falou pro torcedor que não vai ser fácil a coisa esse ano não, então se liga. O torcedor que vai se acostumando, porque nós tivemos um tempo mínimo de recuperação e menor ainda de preparação. Nós teremos dificuldades dentro do próprio Campeonato Paulista, inclusive comprometendo o início do Brasileiro. Em razão disso que nós estamos trabalhando intensamente, buscando alguns nomes no mercado, todos eles jogadores em condições de poderem estar dentro do Corinthians. A produção conseguiu separar uma sonora do Dorival falando sobre a questão do Alisson e do Crespo também. Ô, Viola, você tá feliz com essa possível ida do Alisson para o Corinthians? Claro. Claro? O Alisson é muito bom jogador. Caraca, mas por quê? Fala assim... Já deu tempo dele no São Paulo, tá bom. O que você acha? O que você acha? Eu gosto muito do Alisson. Tá. Gosto muito do Alisson. Eu acho ele um jogador extremamente necessário para os times. Eu acompanho a carreira do Alisson já tem um tempinho já, né? Sim. Eu lembro do Alisson no Cruzeiro, ponta, e jogando pelo meio campo. Uhum. Alisson ponta no Grêmio, Alisson ponta e meio campista no Vasco. E é muito louco. Uma vez eu estava conversando com o Rogério Ceni, e o Rogério Ceni usou muito o Alisson quando ele chegou no São Paulo. E o Rogério falava assim, presta atenção numa coisa, onde o Alisson passou, ele foi titular. Sim. E querido pelos treinadores. O Renato, eu me lembro que na época do Grêmio, o Renato Gaúcho era cornetado falando assim, o Alisson é filho dele. Porque assim, entra, sai treinador, o Alisson continua no time, o Alisson continua sendo importante, entre aspas, protegido. Eu acho que é muito mais pelo talento dele, por ser um cara que se entrega e que faz muitas funções,
do que propriamente um craque. O Alisson não é um craque, o Alisson não é o Paulo Roberto Falcão. Sim. O Alisson não é o Djalminha. Mas assim, é um jogador extremamente útil porque ele te entrega resultado, desempenho, e ele é um cara tático. É um cara que sem a bola faz muita coisa, muita função. Sim. Então assim, eu entendo esse desejo do Dorival, essa insistência do Dorival, e de fato eu concordo com muito São Paulino que diz que já deu o tempo dele. É o fim de ciclo, né? Até a Vanilda falou aqui no chat, um beijo, Vanilda, sempre tá nos acompanhando, falou assim, só o Dorival mesmo pra querer o Alisson. Mas, então, o Dorival, ele é um cara que ele reinventou o Alisson na posição de volante, então faz total sentido ele querer pro Corinthians. Então, já que a gente tá falando de bastidores, informações, já que a gente tava falando do Alisson, vamos dar start na nossa live de informações, tudo que a gente tem por aqui, vamos começar falando sobre o Alisson, porque repercutiu muito. E o Dorival Júnior e o Crespo foram questionados na coletiva dos seus respectivos jogos ontem. O Corinthians tomou uma ataca do Red Bull Bragantino 3-0. Sim. E o São Paulo venceu o São Bernardo no Morumbi. E aí, até uma questão interessante, né? O torcedor mais pessimista do Tricolor falava assim, se perdesse o São Bernardo, já era rebaixado no Paulistão. Não é assim. Imagina você ter uma derrota na estreia, você ter uma derrota em casa pro São Bernardo, e aí você vai para Itaquera, onde normalmente você não ganha, você já conta meio que, o torcedor já estava contando meio que uma derrota, né? Então imagina você largar um campeonato de tiro curto com 3 derrotas seguidas. Sim. Era um processo de muita reflexão do torcedor, pensando assim, olha, vai brigar para não cair esse ano no Paulista. Uhum. Fora o que está acontecendo tudo no extracampo, então era mais do que válida essa pressão ou esse pensamento de que se não ganhasse do São Bernardo, seria um momento muito difícil para o São Paulo no Campeonato Paulista de brigar para não cair mesmo. Concordo contigo. E aí a galera chegando em peso aqui no chat. Vamos ouvir o Crespo e o Dorival falando sobre a situação do Alisson, e aí a gente destrincha esse tema aqui na nossa live. Bora! É um grande jogador, mas ele está no nosso rival nesse momento. Eu acho que nós temos que respeitar toda e qualquer situação. As diretorias, elas se conversam. Jogadores que interessam ao São Paulo ou que sejam do Corinthians, ou o Corinthians se interessando por jogadores que sejam do São Paulo, as conversas elas transitam naturalmente dentro de uma normalidade e de um respeito muito grande pelos diretores. Sim, o mercado é em constante evolução. Então você não sabe. A primeira coisa é, para fazer esse tipo de coisas, temos que esperar aquilo que a gente não pode controlar, que é a política fora. Então, sim, talvez Alisson sei como outros têm possibilidade de sair, como outros têm possibilidade de chegar. Mas, neste momento, estamos um pouco assim, esperando o que acontece fora do campo. O Hernan, o Alisson ele foi deixado de fora da partida de ontem de São Paulo, ele não foi relacionado, e nós trouxemos com exclusividade na ESPN Brasil, eu, você e Bruno Andrade, que o Corinthians ele segue insistindo pela contratação do volante, a pedido do Dorival. Ele não ser relacionado para a partida de ontem é mais um indício que ele vai sair do São Paulo, pelo que você soube? Vamos lá. O Alisson tem total interesse em mudar de ares nesse momento. A oferta do Corinthians, o desejo do Dorival, faz com que o Alisson reflita sobre uma possível saída e ares novos, né? Por quê? Vamos lá. O Alisson tem perdido muito espaço desde a chegada do Hernan Crespo. E assim, natural o jogador que sabe que não está sendo utilizado, que sabe que está sem sequência, querer jogar, minutagens. A gente viu o Gabigol, recentemente Cruzeiro Santos, por causa de minutagem. O Dorival Júnior, na época que o Dorival era técnico do São Paulo e tinha o Alisson como pilar ali do meio campo, era um jogador que fazia até mais de uma função dentro do esquema do Dorival. O Alisson, conversando com pessoas que são muito próximas ao Alisson, essas pessoas me disseram o seguinte: o Alisson com o Dorival chegou até se falar em seleção brasileira. Em determinado momento o Alisson
estava numa pré-lista de seleção e tinha muitas chances de ser convocado, porque vivia um grande momento, que era um legado do Dorival Júnior com ele no São Paulo, ganhando a Copa do Brasil 2023, enfim, toda essa temporada mágica que o Alisson teve no São Paulo. Então, na cabeça do Alisson, uma mudança de ares, e ainda mais com um técnico que tão bem ele trabalhou, que ele teve tantos momentos bons, vê com bons olhos uma transferência. Então, assim, de titular na primeira rodada do Paulista a não relacionado, diz muita coisa sobre essa questão da negociação e da possível ida ao Corinthians. O que tem que resolver do outro lado, e aí trazendo um pouco do São Paulo, o São Paulo obviamente não vai chegar e se desfazer de um jogador que o mercado quer, que o mercado consulta, que o mercado observa. O Alisson é um jogador muito importante, um jogador muito competente, como a gente falou aqui. Então o São Paulo quer uma compensação para poder iniciar ou finalizar essa negociação. Alguns atletas são observados pelo Corinthians. Por exemplo, o José Martínez. Quando o Bruno Andrade traz essa apuração e a gente começa a confrontar com as fontes, do lado do Morumbis, do lado do Tricolor, tiram um pouco o peso sobre ser uma troca direta com o Martínez, porque o São Paulo sabe que o Corinthians não toparia fazer um negócio pelo Martínez. Sim. Então você esfria um pouco essa possibilidade de troca. Só que, repito, hoje é um dia muito importante para o desenrolar dessas negociações que o São Paulo está tentando. Saída do Rodriguinho, Alisson e outros jogadores que o São Paulo está tentando contratar. O José Martínez, então, que está assim, ainda preso de uma maneira na Venezuela, ele interessa ao São Paulo, caso ocorra uma troca, é isso? Bom, reforçando aquilo que você trouxe lá atrás do Ranieri, exatamente isso. O Corinthians não topa incluir o Ranieri nessa negociação, apesar do desejo aí desenfreado do Dorival e do Corinthians de terem o Alisson, e o próprio Ranieri não se mostrou interessado. Então, para já, um nome totalmente descartado. Eu não descarto totalmente o Martínez, apesar de ele ter sido bastante importante para o Corinthians na reta final da temporada passada, campeão da Copa do Brasil, jogador que o Dorival gosta. Se depender do Martínez, a informação que eu tenho é, se depender do Martínez, se o São Paulo forçar pelo Martínez, o Martínez diz não. Não só quer permanecer no Corinthians, como ainda busca a renovação de contrato, consequentemente a valorização de contrato. E essas primeiras conversas já começaram, inclusive. Do lado do Corinthians, num primeiro momento, o dia de amanhã é outra coisa, semana que vem é outra coisa. Hoje, o Corinthians não se mostra interessado na inclusão do Martínez. Mas conversando com pessoas ali envolvendo o Martínez, envolvendo o Corinthians, e aqui é sem criar qualquer tipo de polêmica, não vou aqui catapultar uma história que por enquanto é só um leve incômodo. É bem verdade que o Martínez ficou preso na Venezuela por conta da invasão do Trump, dos Estados Unidos à Venezuela, mas dentro do Corinthians há uma corrente que acredita que o Martínez não se esforçou o suficiente para voltar a tempo ao Brasil. Repito, tem ali os problemas burocráticos, os problemas envolvendo guerra não entre aspas, né, mas uma confusão entre Estados Unidos e Venezuela, bloqueou a saída do Martínez, mas a interpretação de algumas pessoas no Corinthians é de que o Martínez não se movimentou rapidamente ou suficiente para se antecipar e se organizar. Ou seja, poderia ter encontrado outra forma, já estar em Caracas, não em Maracaibo, ou seja, isso aí também são outros pormenores, não que isso influencie numa negociação, porque ele continua contando para o Dorival e para o Corinthians, mas há um pequeno estresse. Nada espetacular, repito, mas um pequeno estresse. Por isso eu não cravo 100% que o Martínez fica e não vai para o São Paulo. Se depender do jogador não acontece, aliás, a voz do jogador é muito importante. O Corinthians hoje não se mostra interessado, mas veremos aí os próximos dias. Se o Dorival insistir pelo Alisson, nunca sabemos. Mas por enquanto, você e o Hernan trouxeram bem aí o termômetro, o contexto atual dessa negociação, que não é troca, mas pode ser troca, envolve uma parte financeira ou não envolve. Mas é isso, Ranieri descartado e Martínez num primeiro momento descartado. Mas para o Corinthians, proposta em cima da mesa, algo mais concreto do lado do São Paulo não chegou. O Corinthians sabe que esses jogadores agradam ao São Paulo, mas
não foi feita ainda ali uma grande aproximação para tratar desse assunto. E aí o Eduardo Coy pergunta aqui no nosso chat, o São Paulo tem interesse no Héctor Hernandes? Porque acho que não, né, Hernan? Acho que... Caleri voltou ontem. Tem o André Silva que está voltando. Tem o Rian Francisco que está voltando. Centroavante não é uma prioridade hoje dentro do São Paulo. A prioridade do São Paulo é meio-campista. Meio-campista. Caramba, e São Paulo, você falou do Zenon, o cara que foi sondado também, aquele Júnior Hernandes, Júlio Fernandes. Júlio Fernandes. São nomes que estão meio ainda fora da realidade de São Paulo, né? Uma informação boa sobre isso é o seguinte, o São Paulo está esperando concretizar a venda do Rodriguinho. Certo. Recebe o valor pelo Rodriguinho e provavelmente vai investir num desses atletas. Seja com transfer de empréstimo ou negociação definitiva, enfim. O São Paulo vai usar essa grana do Rodriguinho, da venda do Rodriguinho para o Red Bull Bragantino, para investir nesse meio-campista. O pessoal perguntando aqui, ó, o Tavim, por que o Corinthians ainda não anunciou nenhum dos reforços? É isso que tá uma expectativa, e até uma informação aqui sobre Caio... Como não anunciou? O Gabriel Paulista? Gabriel Paulista jogou ontem. É que a gente tá perguntando do Matheus Pereira, do Caio César, dessa galera aí. Ainda existem umas questões burocráticas sendo resolvidas, né? Sim. Ainda faltam. O Caio César, eu obtive a informação agora há pouco, que ele deve chegar em São Paulo entre segunda e terça-feira, para fazer exames médicos e assinar contrato. Caio César, informação exclusiva que demos aqui na ESPN Brasil. E aí, outro reforço, que começou a circular essa informação nas redes sociais, e até aqui na ESPN da Rafaela, que ela publicou, João Ricardo, goleiro do Fortaleza, que chegaria ao Corinthians para ser uma opção para o Hugo. Eu apurei que houve uma sondagem, é um nome que agrada, mas tem alguns empecilhos aí, porque ele tem contrato com o Fortaleza até o final de 2027 e ele está lesionado, ele passou por uma cirurgia no ombro e só volta no fim de março para o começo de abril. E outra questão, porque ele falou nos bastidores e ele tem muita identificação com o Fortaleza, é que nesse processo de reconstrução ele quer ficar. Ele quer ficar no Fortaleza. Ele tá machucado? Ele tá machucado também. Então tem essa questão, tem 3 empecilhos. Mas existe uma sondagem, um interesse inicial do Corinthians. Galera, e o treinador do São Paulo, Hernan Crespo, confirmou a negociação do volante Alisson com o Corinthians. O Alisson que vem sendo especulado já há 2 semanas mais ou menos, e teve até especulação aí sobre uma troca entre Ranieri e Alisson, ou José Martínez e Alisson. Então, o Corinthians está querendo a contratação, mas não quer envolver ninguém do seu time titular. Então, vamos ver o que vai acontecer. O Alisson, inclusive, ficou fora da partida de ontem contra o São Bernardo. Isso significa que está em negociação? Sim, porque o Alisson é um cara que vinha sendo relacionado para todos os jogos. Só não era quando estava lesionado. Então, agora que ele não está lesionado, está 100%. Por que ele não está sendo relacionado? E aí, para confirmar tudo, o Hernan Crespo confirmou aí a negociação do Timão com o São Paulo. Galera, vocês acham que vale a pena? O Alisson é um cara muito bom de bola, inclusive jogou demais justamente com o Dorival em 2023, ali ano em que o São Paulo foi campeão da Copa do Brasil. No Grêmio o Alisson não foi muito bem, mas no São Paulo, ainda sob o comando do Dorival, foi muito bem, craque demais. Ele era meio campo, né? E aí virou, se eu não me engano, um volante. Vamos ver aqui rapidinho como é que tá o histórico dele, né? Que eu gosto de ver a questão de lesão, galera. Sou muito chato com isso. Porque se eu vejo que um cara que teve uma lesão no joelho grave há pouco tempo, já pode ficar preocupado, cara. Pode ficar. Ele tem poucos times na carreira, né? No currículo. Começou sua carreira em 2012 com o Cruzeiro. E aí foi emprestado para o Vasco em 2013. Ficou sendo emprestado, até que em 2018 ele saiu finalmente do Cruzeiro e foi para o Grêmio. Galera, em 2018 até 2022 ele permaneceu no Grêmio, quando em janeiro de 2022 ele foi para o São Paulo a custo zero. Só para vocês terem noção, olha o tanto que ele valorizou. Em 2013 era 150 mil euros. E aí, em 2022, ele já pulou para 1,50 milhões de euros. Muito bom de bola ele. Tomara que ele dê certo, né? Caso venha mesmo. Agora, vamos lá, né? Para a questão de lesão dele.
Ele é um cara que teve algumas lesões no São Paulo, né? Ele teve uma fratura no tornozelo, essa foi a mais grave, ficou 115 dias fora, 24 jogos perdidos. No São Paulo ele também teve uma entorse no joelho, uma lesão na coxa. E as outras lesões foram muito tempo, né? Duas aqui foi em 2022 ainda, a última foi em 2025, em março. Perdão. A última foi em agosto, isso. Ficou um mês fora praticamente, né? 33 dias, passou um pouco. E a mais grave foi em 2024, ficou aí 4 meses fora, né? Perdeu 115 partidas. Perdeu 115 dias e 24 partidas. O que vocês acham, hein, galera? Acha que é um bom nome? Confesso pra vocês que eu não vou nem me falar muito sobre isso, porque eu não conheço muito ele, né? Eu ouvi uns lances dele, inclusive. O jogo contra o Corinthians foi muito bem ali na Copa do Brasil em 2023, né? Então, o que vocês acham? Vocês aprovam? Vamos ver se vai concretizar mesmo, né? Deixa aqui abaixo se você aprova essa chegada. Também tem informação do Cebolinha e Michael, ambos na mira do Corinthians ainda. Michael é um pouco mais distante, porque parece que está em negociação com o Santos, mas o Cebolinha ainda está no radar do Timão. Comenta aí se você aprova essas contratações. No mais, eu fico por aqui e até o próximo vídeo, galera.